Quero saudar a todos na graça e no poder do Espírito Santo. Lembrando as pessoas que estão lá na portaria que temos vaga aqui na frente, viu, Verônica? Temos, desocupado aqui 4 cadeiras juntinhas aqui, por favor. Temos aqui à minha direita. E eu quero saudar a todos, dar as boas-vindas, uma alegria muito grande receber a todos os nossos irmãos, nossos congregados e também os nossos visitantes, né? E nós damos graças a Deus por vocês estarem aqui participando deste momento tão importante na vida da igreja, quando estamos comemorando 9 anos de organização. E nós temos aí um escrito, os irmãos devem ter lido, Igreja Batista da Paz, trajetória de 9 anos. E os irmãos podem ler em casa com calma para saber um pouquinho da história da nossa igreja, certo? O nosso abraço carinhoso a todos e vamos fazer deste culto realmente um manancial de gratidão. É uma forma de nós dizermos: grandes coisas o Senhor fez por nós. Por isso nós estamos alegres. Quem está feliz, diga amém. Louvado seja o Senhor. Eu sei que algumas pessoas ainda vão chegar, porque costumamos na hora do louvor ainda chegar algumas pessoas. As pessoas que forem introduzir, venham trazer para essas vagas que tem aqui à minha direita, tá bom? Então vamos começar o nosso culto e passamos então um momento com o Ministério de Música da nossa igreja. Amém, irmãos, graça e paz. Amém, irmãos, graça e paz. Louvado seja o nome do nosso Senhor Jesus, porque estamos alegres, né? O Senhor nos fez chegar até aqui. Hoje é um grande momento aqui para a nossa igreja, de celebração por mais um ano que o Senhor nos abençoou. Vamos ficar de pé para nós cantarmos esse hino? Cantor Cristão 411. Amém, irmãos. Nós vamos então, nesse momento, ler a palavra. E eu queria convidar o irmão Marcelo, estava aí?
Isso aí. Marcelo, depois dessa leitura bíblica, eu queria que o irmão fizesse uma oração, tá bom? Você pode vir aqui à frente. O irmão Marcelo é vice-presidente da nossa igreja. Mas vamos ler no Salmo 126, um salmo já muito apropriado para uma ocasião como essa. A partir do versículo 1 até, pode ser o 126 total, que fala sobre a gratidão que temos que ter para com o Senhor. Salmo 126 diz assim: quando o Senhor restaurou a sorte de Sião, ficamos como quem sonha. Então a nossa boca se encheu de riso e a nossa língua de júbilo. Então entre as nações se dizia: grandes coisas o Senhor tem feito por eles. Com efeito, grandes coisas o Senhor fez por nós. Por isso estamos alegres. Restaura, Senhor, a nossa sorte, como as torrentes de Neguebe. Os que com lágrimas semeiam, com júbilo ceifarão. Quem sai andando e chorando, enquanto semeia, voltará com alegria, trazendo os seus feixes. E aí eu queria chamar a atenção para esse versículo, ou esta expressão aqui: grandes coisas fez o Senhor por nós, por isso estamos alegres. Vamos repetir? Grandes coisas fez o Senhor por nós, por isso estamos alegres. Deus seja louvado. Amém, irmãos? Amém. Oremos. Senhor Deus e Pai, Deus maravilhoso, Deus de toda glória, louvado seja o teu nome, Pai. Obrigado, Senhor Deus, por estarmos aqui reunidos no teu nome, Pai, para louvar, para te engrandecer, também para derramar, Senhor Deus, e expressar nossas gratidões, Senhor Deus, porque somos gratos, são muitas bênçãos derramadas aqui neste lugar, derramadas sobre as nossas vidas, Pai. Abençoa o teu povo, abençoa essa igreja, abençoa, Senhor Deus, para que possamos cada vez mais realizar a tua obra, para que possamos ser fortalecidos mediante o teu Espírito, Pai. E que em nome de Jesus Cristo, nós venhamos a propagar, a levar o teu evangelho àquelas pessoas que não conhecem. Ó Deus, abençoa a Igreja Batista da Paz, que essa data comemorativa, Pai, possa ser a mais genuína expressão de uma casa que professa verdadeiramente o teu nome, Pai. Nos abençoa nessa noite, recebendo o nosso culto, Senhor Deus, recebendo as expressões de louvores, as adorações. Ó Deus, que os teus ouvidos, Senhor Deus, estejam abertos, que tu, pela tua santa misericórdia, se incline, Senhor Deus, às orações que foram feitas aqui nesse lugar. Nós te louvamos, em nome do teu Filho amado Jesus Cristo. Amém. Quem quiser continuar ainda de pé, que assim permaneça. O nosso próximo hino continua falando sobre a gratidão que nós temos, o sentimento de nós sermos agradecidos por Deus por tantas coisas que Ele fez por nós, né? Pelo amor derramado na cruz, pela nossa comunhão, pela nossa união, pelas nossas famílias. Então faça desse hino um momento de gratidão. Agradeço ao Pai pelo amor derramado, pela tua provisão. Nada tem nos faltado, pela tua proteção e por tua misericórdia. Em tudo tu estás, Senhor. Pelo amor derramado, pela tua provisão. Nada tem nos faltado, pela tua proteção e por tua misericórdia. Em
agradeço, ó Espírito do Senhor. Vamos cantar mais uma vez? Te agradeço, ó Pai, pelo amor derramado, pela tua provisão. Nada tem nos faltado, Senhor. Tem nos Jesus, como somos faltado gratos. pela tua proteção e por tua misericórdia. Em tudo tu és Pai, Senhor. Então agradeço. Te agradeço, ó Pai, te agradeço, ó Filho, te agradeço, ó Espírito do Senhor, pelas nossas provações, pelas nossas famílias, te agradeço, ó Espírito do Senhor, pelos nossos irmãos, pela tua igreja, te agradeço, ó Espírito do Senhor. Aleluia, Jesus, como te somos gratos, ó Pai, porque o Senhor nos dá uma igreja, Senhor, a igreja que é tua, Senhor Jesus, que chama pelo teu nome, ó Pai. Nós somos gratos, ó Deus, porque estamos aqui, Senhor, para te louvar, te bendizer, Senhor Jesus. Dizer, Senhor, que nós queremos mergulhar no teu rio de vida, Pai amado, e estarmos lá, sermos lavados no teu rio, Senhor Jesus. Rio de vida. As palmas louvam ao Senhor. Eu ouço a tua voz chamando meu nome Para entrar em comunhão. para entrar em comunhão. Os tenho sede e fome da tua presença. É o que eu mais quero ter da tua presença. É o meu maior prazer, te quero ter, te quero Deus. Eu não posso deixar de te amar, eu não posso deixar de adorar, eu não posso deixar de desejar tua presença. Eu não vivo que desce do céu, a palavra mais doce que o mel, é o teu rio de vida que me sustenta. Eu te louvarei de todo o coração, mais do que o ouro e a prata. A tua presença, Senhor. A tua presença me basta, a tua presença me basta, a tua presença me basta. Te quero, Deus. Aleluia. Eu não posso deixar de te amar, eu não posso deixar de adorar, eu não posso deixar de desejar tua presença. Eu convivo que desce do céu, a palavra mais doce que o mel, é teu rio de vida que me sustenta. Eu não posso deixar de te amar, eu não posso deixar de adorar, eu não posso deixar de desejar tua presença. Eu convivo que desce do céu, a palavra mais doce que o mel, é teu rio de vida que me sustenta. É teu rio de vida que me sustenta. Aleluia, Jesus. Muito bem, nós vamos ter agora uma música especial, inspirativa, né, com a irmã Áurea Lúcia Machado.
Eu queria só, os irmãos que leram a parte interna do boletim, tem aqui o histórico da igreja, e é mencionado o nome da irmã Áurea Lúcia, porque ela e o marido dela, que é o irmão Acriso, que está lá no cantinho lá, levanta a mão assim, irmão Acriso, aquele irmãozinho, esse casal já morava aqui, tinha muito desejo de ter a presença batista no seu bairro, e antes de nascer a igreja, já tinha esse casal aqui, esperando no Senhor que surgisse a Igreja Batista da Paz, a igreja aqui no bairro. Então, nós vamos ter, com alegria, ouvir essa serva de Deus com esse momento de inspiração. O meu Deus é o Deus do impossível. É o Deus que fez e que faz milagres. É o mesmo Deus que é, que era e que há de ser. O meu Deus é o Deus do impossível. Jeová Jireh, o grande El Shaddai, que abriu o mar vermelho e ao seu povo fez passar, que da rocha água limpa fez brotar. O meu Deus é o Deus do impossível, que liberta encarcerados das prisões, faz da estéril mãe de filhos, restaura a alma do ferido e dileta o amor nos corações, que dá vista aos cegos e aos surdos faz ouvir, faz a tempestade se acalmar, andou por sobre o mar e aos mudos fez falar, paralíticos e coxos fez andar. O meu Deus é o Deus do impossível, é o mesmo hoje e sempre há de ser. O meu Deus é o Deus do impossível e fará o impossível para você e fará o impossível por você. Vê se você consegue chegar aqui, porque tem fio aí. É com alegria que nós recebemos hoje o ilustre colega pastor Marcos e a sua digníssima esposa, dona Dora. Eu conheci a Dora antes de conhecer o pastor Marcos, quando eu era capelão do Colégio Batista e você era missionária em Camusim, né? Eu fui para lá com um grupo de alunos, né? Daí a gente foi fazer um trabalho lá de evangelização.
E conheci a Dora e tenho muita alegria na sua presença hoje. E eu sei o que você representa para a Rose, né, que trabalharam juntas lá no Primícias, lá da primeira igreja. Mas o pastor Marcos é pastor da igreja, da primeira igreja batista, há quantos anos, pastor? 27 anos, né? 27 anos. E nós trabalhamos juntos quase 5 anos, né, durante um período em que eu também fiz parte do ministério ali da primeira igreja. Mas é com muito prazer que nós recebemos hoje o pastor Marcos. Ele pregou aqui na minha posse, aqui, não tinha coberta, não tinha... Diferente, né, pastor? Mas depois ele voltou uma outra vez aqui, aniversário da igreja, e hoje ele está aqui. Eu sei que Deus vai usá-lo para abençoar a igreja e abençoar a nossa vida. Eu concedo então a palavra com muita alegria no coração, deste mais do que colega, deste amigo que nós nutrimos essa amizade há muitos anos, e louvado seja Deus por isso. Que Deus o abençoe nesta noite. Meus queridos, boa noite. Graça e paz em Cristo Jesus. Amém? Essa é a terceira vez que Deus me dá o privilégio de estar aqui com os irmãos, sempre em uma ocasião festiva, um momento especial na vida desta igreja. E eu realmente louvo a Deus pela existência desta agência do Reino de Deus. Como precisamos de igrejas vivas, de igrejas saudáveis nesta nossa fortaleza, não é mesmo? E vocês, com certeza, são uma igreja que tem procurado cumprir o chamado de Deus há 9 anos. 9 anos em que a igreja formalmente foi aqui instituída, e a palavra-chave hoje qual é? Está fraco. A palavra-chave hoje é gratidão. Muito bem, gratidão. E eu escolhi como texto para abordarmos este assunto a carta de Paulo aos Colossenses, capítulo 3, do versículo 15 ao versículo 17. Quando eu vi o convite que foi passado para vocês pelo WhatsApp, que chegou também a mim, falando sobre essa temática, apresentando essa temática da gratidão, eu fiquei muito feliz, porque, de fato, este é um dos meus temas prediletos. De 2020 para 2021, eu fiz uma série de sermões, só um minutinho. Esperar só se ajeitar ali. Quem está nas extremidades vai ficar mais juntinho, né? Irmão Neide, não está pegando chuva aí não, irmão Neide? Está chovendo aí não? Tem mais para cá. Isso. Espera um pouquinho. Esse é o tempinho para você escutar a chuva, tá bom? É o tempo de escutar a chuva. Vamos orar agradecendo a Deus, porque a gente precisa desta chuva, não é? Muito bem. Vamos ler o texto da palavra de Deus? Você tem a sua Bíblia, você pode então acompanhar. Colossenses capítulo 3, do versículo 15 ao versículo 17. A palavra de Deus diz assim: a paz de Cristo, para a qual também fostes chamados em um só corpo, domine em vossos corações,
e sede agradecidos. A palavra de Cristo habite em vós ricamente, em toda sabedoria. Ensinai e aconselhai uns aos outros, com salmos, hinos e cânticos espirituais, louvando a Deus com gratidão no coração. E tudo quanto fizerdes, quer por palavras, quer por ações, fazei em nome do Senhor Jesus, dando graças por Ele a Deus Pai. Amém? O tema da nossa mensagem hoje é: cultivemos a gratidão. Cultivemos a gratidão. Quanto mais os anos passam, mais a gente vai ficando mais velho e mais motivos nós temos para agradecer a Deus. Quanto mais os anos têm passado para mim, mais eu descubro como é importante cultivarmos a gratidão. O que Deus espera de nós, meus queridos irmãos, o que Deus espera de nós é mais do que simplesmente uma celebração especial num dia festivo. O que Deus espera de nós em relação à gratidão é que ela seja celebrada não apenas quando nós temos uma ocasião especial. A primeira verdade que eu gostaria que você levasse consigo nesta noite é que nós devemos cultivar a gratidão como estilo de vida. A primeira verdade é essa. Somos desafiados na palavra de Deus a cultivar a gratidão como estilo de vida. Billy Graham, famoso pregador internacional que faleceu há poucos anos atrás, disse o seguinte: de um lado a outro na Bíblia, somos ordenados a sermos gratos. A gratidão é o fluxo natural de um coração que está sintonizado com Deus. Todo relacionamento com Deus que é saudável, ele tem como fundamento, meus queridos irmãos, a gratidão. Todas as nossas ações, no contexto de nossa casa, do nosso trabalho, onde estudamos, e naturalmente no contexto da igreja, tem como alicerce a gratidão. É isso que Deus espera de nós. É isso que a palavra de Deus nos mostra muitas vezes. Eu não sei se você reparou, mas nós temos neste texto de Colossenses capítulo 3, dos versículos 15 a 17, 4 vezes nesses versículos, algo que fala diretamente sobre a gratidão. Diz aí: sede agradecidos, louvando a Deus com gratidão no coração. Ou melhor, 3 vezes, dando graças a Ele, a Deus Pai. Veja só, o que o texto está falando é que nós devemos ser agradecidos. Quando a gente é criança, o pai e a mãe ensina para a gente assim: meu filho, quando você ganhar um presente, você diz muito obrigado. E se você esquece, o que a mãe fala? O que a gente tem que dizer agora, filhinho? E aí o menino diz: obrigado, tia. Obrigado, tia. Mas às vezes o menino nem olha para a pessoa, ele está mais interessado no presente do que em expressar realmente aquela gratidão. Ele responde no automático. A educação se manifesta também quando você diz muito obrigado. Mas a gratidão que Deus requer de nós, meus queridos irmãos, é muito mais do que uma questão de educação. É muito mais do que você simplesmente dizer muito obrigado. Porque isso você pode falar de uma maneira automática. O que a Bíblia está dizendo aqui é que nós devemos ser agradecidos com gratidão no coração. Então, é algo que brota do íntimo do nosso ser. Diz assim: seja agradecido. Uma coisa é você dizer muito obrigado quando recebe um benefício qualquer. Outra coisa é você manter uma atitude de gratidão, porque você é uma pessoa grata a Deus.
E nessa celebração de 9 anos da Igreja Batista da Paz, eu creio que a vontade de Deus, o desejo de Deus, é que cada um de vocês, cada um de nós, possa, de fato, ser uma pessoa agradecida. Qual é o limite da gratidão? Na verdade, meus irmãos, não existe limite para a gratidão. A gente vai aprendendo a gratidão ao longo da vida, porque ao longo da vida, Deus vai derramando bênçãos sobre todos nós. Quando nós cultivamos a gratidão, nós, por exemplo, adquirimos a capacidade de olhar para a esposa, mesmo depois de muitos anos de casados, e continuar vendo aquela mulher como um presente de Deus. Quando nós cultivamos a gratidão, nós somos capazes de olhar para os nossos filhos, mesmo quando eles são muito dinâmicos, né, para não dizer arteiros, não sei se vocês conhecem essa expressão aqui, né, mas assim, muito danados. E você, então, olha para aquele menino e você diz: Senhor, muito obrigado pelo meu filho, pela minha filha. Apesar de ser trabalhoso, eu reconheço como um presente seu. Quando você é realmente grato, você entra na sua casa, seja uma casa mais luxuosa, seja uma casa simples, e você agradece por cada coisa que está ali. Você agradece por aquele chuveiro que traz um banho gostoso, você agradece por aquela comida que está ali à mesa, você agradece por um ventilador ou um aparelho de ar-condicionado, você agradece até por um shampoo que você pode usar, um sabonete. Aí você pode dizer: pastor, mas você está exagerando. Será que a gente precisa agradecer por tudo isso? Pense em não ter essas coisas. Pense em sua vida sem essas coisas. Não é verdade? Há muitas pessoas no mundo, não são milhares de pessoas, há milhões de pessoas no mundo que não têm essas coisas, que são tão básicas, que fazem parte do nosso dia a dia, mas quantas vezes nós realmente paramos simplesmente para dizer: Senhor, muito obrigado por todas essas coisas. E eu não estou falando aqui apenas de bênçãos materiais, de coisas que você pode comprar, não. Cada dia que amanhece, cada noite que chega, cada vez que você pode acordar e ir sozinho ao banheiro, trocar de roupa sem a ajuda de ninguém, abrir os seus olhos e ver a realidade ao seu redor, pegar um prato de comida ou uma fruta saborosa e sentir o sabor daquele alimento, cada vez que você pode tocar em um objeto e sentir se aquele objeto é áspero, se aquele objeto é liso, a textura daquele objeto, tudo isso são bênçãos de Deus, bênçãos do nosso cotidiano. Uma vez lá em Teófilo Otoni, havia uma família que participava da nossa igreja, que, para falar a verdade, eles eram meio perturbados, eles tinham algum tipo de dificuldade. Mas eu nunca me esqueço que num culto de quarta-feira, a gente pediu para que a gente tivesse um momento de oração, e eles começaram, mais de um deles orou assim, eu acho que eles tinham combinado isso em casa, porque um orou e o outro orou também, e o teor da oração deles foi mais ou menos assim: Senhor, muito obrigado pela CEMIG, CEMIG é a Companhia de Energia Elétrica lá de Minas. Muito obrigado pela Copasa, que é a companhia de água. Muito obrigado, naquele tempo, pela Telemig, que era teletelefonia. E eles foram orando, e teve gente que foi abrindo os olhos, olhando assim um para a cara do outro. Que coisa assim estranha, eles estão pedindo por essas instituições, não é? Mas, na verdade, no fundo, eles não estavam errados. Porque nós vivemos hoje num mundo em que existe uma estrutura muito grande que nos traz mais qualidade de vida. Nós vivemos, em muitos aspectos, muito melhor do que viviam as pessoas há 500 ou 1000 anos atrás. Nós vivemos num tempo em que você tem muitas doenças, mas você tem o tratamento, você tem uma vacina, você tem um analgésico, você tem um anestésico, você tem uma série de recursos que minimizam o nosso sofrimento físico e que muitas vezes prolongam a nossa vida. Tudo isso é bênção de Deus. Já imaginou essa mesma pandemia que nós estamos terminando, se Deus quiser, há 100 anos atrás? Como seria muito mais terrível em termos de contaminação? Deus tem nos dado muitas bênçãos. Diz o texto lá do Salmo 103, é Ele, Deus, que perdoa os nossos pecados,
cura todas as nossas doenças, que resgata a sua vida da sepultura e coroa de bondade e compaixão, que enche de bens a tua existência, de modo que a sua juventude se renova como a águia. Então nós recebemos bênçãos, meus irmãos, e muitas vezes nós nem percebemos que estamos recebendo, porque achamos que isso já é um direito natural, quando na verdade, bênçãos de Deus ser alvo de nossa gratidão. O salmista diz muitas vezes: bendize a minha alma ao Senhor e não se esqueça de nenhum dos seus benefícios. Agora, há um detalhe muito importante, acerca de como nós, os filhos de Deus, devemos exercitar a gratidão. Porque eu não sei se você sabe, esse tema gratidão, hoje em dia, é um tema muito popular. Muita gente escrevendo sobre isso, muita gente falando sobre isso. Se você for ter um acompanhamento de um coach, ele vai falar que você tem que ser uma pessoa grata. Muita gente aí na internet fazendo aqueles coraçãozinhos, hashtag gratidão, não sei o quê, não é? Há uma ênfase muito grande. É um dos poucos temas em que as pessoas estão falando sobre a importância dele, e isso está na Bíblia, confere com o que a Bíblia diz. Mas há um detalhe muito importante que diferencia essa gratidão que a sociedade, que os psicólogos, muitas vezes, que os líderes, que as pessoas que são influentes na mídia falam, e aquilo que está na palavra de Deus. E qual é a diferença? Primeira verdade que eu quero que você grave é que a gratidão deve ser um estilo de vida. Mas a segunda verdade é que a gratidão deve ser direcionada a Deus. A gratidão que deve ser cultivada no nosso coração, ela deve ser direcionada a Deus. A gratidão exige um receptor, ou seja, alguém a quem você dirige esta gratidão. E no caso, a palavra de Deus nos ensina que o principal, não é o único, mas o principal e primeiro foco de nossa gratidão deve ser quem? Deus. Você já parou para pensar como um agnóstico ou um ateu, como é que ele expressa a gratidão? A quem ele expressa a gratidão? As pessoas, eu já li sobre isso. Eu sou grato à vida, eu sou grato a uma energia, eu sou grato a quem, no fim das contas? Tem algumas coisas que a gente pode agradecer diretamente a alguém que fez um benefício para a gente. Mas a gente tem tantas bênçãos ao nosso redor, que se a gente não tem Deus na vida, essa gratidão fica algo vazio. Nós temos a gratidão e nós temos a consciência de que temos um doador das bênçãos, que nós temos a quem dirigir essa gratidão. Por isso que nós temos na Bíblia tantos convites, o livro de Salmos está cheio de convites, e no Novo Testamento nós temos muitos convites à gratidão. O texto que nós lemos diz: sede agradecidos a Deus. Uma bênção de um sol brilhante, uma chuva refrescante depois do calor e da seca, o alimento crescendo na terra sem intervenção humana, o capim crescendo no pasto e alimentando o gado, uma noite de luar, uma cachoeira, uma fonte de água pura, tudo isso são bênçãos que vêm diretamente das mãos de Deus para todas as pessoas. Mas quantos são capazes de olhar a natureza e perceber a boa mão de Deus e de dizer: Senhor, muito obrigado? Eu não sei quanto a você, mas cada vez que eu vou num lugar muito bonito, de natureza exuberante, naturalmente o meu coração se inclina a dizer: Senhor, como o Senhor é poderoso, como o Senhor é maravilhoso, como eu sou grato por estar aqui nesse lugar tão especial. E eu imagino que aconteça assim também com você. E uma pessoa que não crê em Deus, e uma pessoa que não acredita que existe um Criador por trás de tudo isso, ele agradece a quem? Aquilo que ele está contemplando. Você percebe? Então, isso é muito importante. Em todos os aspectos da nossa vida, é importante termos este foco, porque toda boa dádiva e todo dom perfeito vem do alto, descendo do Pai das luzes. Toda boa dádiva, tudo de bom que nós recebemos. No domingo passado, coincidentemente, nós fizemos também um culto de gratidão lá na nossa igreja. Nós agradecemos por todas as pessoas que passaram no vestibular no ano de 2020
2021 e agora 2022. Nós também registramos e colocamos lá os nomes no painel de todos aqueles que se formaram no ano de 2020 e no ano de 2021. Porque essa turma passou uma situação muito difícil, né? Com a pandemia, aula online, dificuldades tanto da parte dos professores quanto dos alunos para não se desanimarem. E eles foram vitoriosos. E nós, então, agradecemos a Deus com eles e agradecemos a Deus a vitória deles. E eu falei para eles o seguinte, para esses irmãos que estavam ali: não pense que isso que vocês conquistaram foi fruto apenas da sua determinação. Não pense que foi fruto apenas do seu esforço. A boa mão de Deus esteve com vocês. Porque tudo aquilo que a gente consegue, mesmo aquilo que parece que a gente está conseguindo sozinho, Deus está por trás. Quem é que lhe deu inteligência? Quem é que lhe deu oportunidade de estudo? Quem é que lhe deu oportunidade de você superar as adversidades? Foi Deus. Ah, pastor, mas eu tenho isso desde nascença, desde criança eu já sou assim. Quem colocou você nessa família para receber essa herança genética boa? Não foi Deus? Eu não consigo pensar, meus irmãos, em absolutamente nada de bom que eu tenha recebido na vida, que em última instância Deus não esteja por trás. Então, atitude contínua de gratidão a Deus deve ser algo natural na nossa vida. E quando a gente vê a vida nessa perspectiva, tudo fica mais leve, tudo fica diferente. Por isso, quando você pensar na gratidão, pense sempre em Deus. Você não tem aí simplesmente uma gratidão que não tem um destinatário muito claro e definido. E essa questão da gratidão é importante para Deus. Não é que Deus seja um ser carente. Ah, eu preciso que me agradeçam. Se não me agradecerem, eu vou ficar aqui frustrado. Não, meus irmãos. Quando nós fazemos algo por alguém, nós fazemos por amor. Quando amamos alguém, nós fazemos aquilo de uma forma muito natural. Mas quando há um reconhecimento, a gente fica muito feliz. A gente sabe que aquilo faz bem para aquela pessoa. Não é verdade? Então Deus nos criou com esta capacidade de reconhecer as bênçãos dele. Mas nem sempre nós usamos essa capacidade como deveríamos. Então, a palavra de Deus nos mostra, a palavra de Deus nos estimula, aquilo que deveria quase que fluir naturalmente do nosso coração. E toda a nossa vida, todo o nosso relacionamento com Deus, ele será saudável, repito, se a base for a gratidão. E a Bíblia apresenta, desde o Antigo Testamento, diversas maneiras de se expressar gratidão. Você deve saber que lá no Antigo Testamento, no livro de Levítico, nós temos muitos rituais que são apresentados diante do Senhor, muitos tipos de sacrifício. E existem aqueles sacrifícios que estão ligados ao pagamento da culpa de um pecado. Mas existem vários outros que estão vinculados à gratidão a Deus. São as chamadas ofertas pacíficas. E nós temos todo um ritual ali explicando como é que devem ser essas ofertas. E você sabe que lá no Antigo Testamento nós temos também muitas festas. Não são festas que nós precisamos celebrar hoje, porque nós estamos debaixo da graça, numa outra dispensação, e aquelas festas foram específicas para aquele povo, naquele tempo, naquele contexto. Mas o espírito dessas festas deve estar presente no nosso coração. Por que os judeus têm tantas festas? Festas que foram estabelecidas pelo próprio Deus, para que eles pudessem, lembrando a sua história, expressar a Deus a sua gratidão. Então tem a festa das cabanas, tem a festa dos tabernáculos, tem a festa da Páscoa, tem muitas celebrações em que eles param e agradecem a Deus. O próprio sábado é um momento de parada para você refletir sobre como Deus tem abençoado a sua vida e agradecer a Deus. Então, se existe uma ênfase muito forte na Bíblia para a vida dos filhos de Deus, é esta gratidão que deve ser direcionada a Ele. Agora, no contexto da igreja, no contexto específico de uma agência do reino de Deus, qual seria a principal bênção que nesse contexto da igreja nós devemos agradecer a Deus por ela?
qual seria? Na minha visão, a principal bênção que a Igreja de Jesus celebra é a presença, é a existência do Senhor Jesus. Jesus é o foco principal de nossa gratidão a Deus. Cultivemos a gratidão pela existência de Jesus. Você sabia que nesse texto que eu li aí, isso aparece? O texto tem como ênfase a gratidão. Nós vimos aí 3 ocasiões em que nós somos estimulados a agradecer a Deus. Sede agradecidos, louvando a Deus com gratidão no seu coração, dando por Ele graças a Deus Pai. Mas há uma outra ênfase no texto. Nesse texto que nós lemos, nós temos aqui a paz de Cristo, para o qual fossem chamados em um só corpo, domine os vossos corações. Veja aí, a paz de Cristo. Depois diz, a palavra de Cristo habite no seu coração. Depois nós lemos, fazei tudo em nome do Senhor Jesus Cristo. 3ª vez. E 4ª vez, dando graças por Ele, por Cristo, a Deus Pai. Nesse texto aqui, de 3 versículos, nós temos uma ênfase, o quê? Cristocêntrica. E esta é a ênfase do Novo Testamento. O Novo Testamento está o tempo todo apontando para Jesus como fonte de bênção. Então, nós somos desafiados como igreja, como filhos de Deus, a estar permanentemente expressando a nossa gratidão ao Pai pela existência e pelo ministério do Filho. Como cristãos, nós temos bênçãos espirituais em Cristo, que são indescritíveis. Mas será que nós vibramos com essas bênçãos? Será que nós realmente celebramos estas bênçãos no nosso dia a dia? Sabe por que eu acho que a gente não celebra tanto quanto poderia? Porque muitas vezes nós não temos consciência, ou pelo menos não paramos para meditar mais profundamente na extensão destas bênçãos que temos por meio de Jesus Cristo. Existem aquelas bênçãos gerais que Deus derrama sobre todas as pessoas, é chamada graça comum, mas existem bênçãos que são exclusivas àqueles que têm um relacionamento com Deus por meio de Jesus Cristo. Você tem consciência dessas bênçãos? Imagine que uma pessoa idosa receba do seu filho um presente como este celular, não é? Uma pessoa idosa que não tem costume de usar um celular, que usava ainda só o telefone, muitos anos atrás, não é? Aquele telefone antigo, que tinha aquela cordinha assim, aquele fio, né? E agora, então, ele recebe um celular como este meu, que não é um celular de última geração, mas é um celular bom. E o que eu posso fazer com esse celular? E você certamente pode fazer também com o seu celular. Você pode pedir uma comida, dependendo do aplicativo que você tem. Você pode pagar uma conta no banco. Você pode fazer uma chamada de vídeo com alguém que está lá do outro lado do mundo. Você pode... o que mais você pode fazer com esse celular? Você pode usar o Uber, chamar o Uber. Você pode, estando com o carro, pagar o estacionamento. Você pode assistir um vídeo. Você pode mandar o link de um culto. Você pode fazer tudo isso. Mas uma pessoa idosa, que pega um celular desse, não sabe mexer com isso. O que ele vai fazer com o celular? O máximo que ele vai conseguir nos primeiros dias é fazer uma chamada. E olhe lá, porque não é aquele negócio de girar assim, como era antigamente, né? Ainda tem que saber que botão ele vai apertar. Então, ele pode, às vezes, pegar um celular dele, e se ele não tiver uma ajuda de um neto, de um filho, de alguém, ele se contenta em usar esse celular com muito menos recursos do que ele poderia utilizar. Eu penso que a gente faz assim com Jesus. Eu penso que a gente faz assim com a mensagem da palavra de Deus. Nós temos bênçãos muito maiores, e a gente se contenta com muito pouco. A gente se contenta em como que usar o mínimo. Eu me contento em saber que se eu morrer eu vou para o céu, ponto final. Isso é importante, mas é pouco perto daquilo que nós temos em Cristo Jesus. Quando nós olhamos para Jesus no passado, que bênçãos nós podemos agradecer? Quando você olha para Jesus, pensando na experiência do passado, o que você pode agradecer? Você pode agradecer por aquele tempo na eternidade em que o pai chegou para o filho e disse: meu filho, você topa lá na terra
para caminhar lá no meio dos homens e levar para eles a salvação? Que Jesus disse sim. Olhando para o passado, você pode ver Jesus chegando aqui na terra, enfrentando a nossa condição humana com coragem, vencendo seguidamente as tentações do diabo, permanecendo firme, caminhando até a cruz, aceitando a sua missão como Cordeiro de Deus, porque ele podia ter desistido no meio do caminho, e depois ressuscitando dentre os mortos e enviando para a gente o Espírito Santo. Todas essas bênçãos estão no passado e têm um impacto sobre a nossa vida hoje. No presente, em Cristo Jesus, nós temos o perdão de Deus. No presente, em Cristo Jesus, nós somos filhos de Deus. No presente, em Cristo Jesus, nós temos a promessa de que seremos herdeiros. No presente, em Cristo Jesus, nós temos a presença de Deus que nos conforta, que caminha conosco sempre, que nos dirige, que está conosco até a consumação dos séculos. No presente, nós temos o Espírito Santo que nos orienta na compreensão da palavra de Deus. Então nós temos, meus irmãos, por meio de Jesus Cristo, daquilo que Ele providenciou, do Espírito Santo que Ele enviou, inúmeras bênçãos espirituais. Aliás, a Bíblia diz que toda sorte de bênçãos espirituais nos vem por meio de Jesus Cristo. E nós temos também promessas que estão ligadas a Jesus. Quando nós olhamos para Jesus, nós sabemos que um dia Ele vai voltar como rei. Nós sabemos que vamos desfrutar plenamente da herança que Ele prometeu para nós. Nós temos a certeza de que com Ele seremos glorificados. Pensem bem, então, quantas bênçãos nós temos em Cristo Jesus. E por isso nós temos que fazer o quê? Agradecer. Nós temos uma mensagem que enfatiza a gratidão. Tudo aquilo que nós fazemos para Deus, para Jesus, é simplesmente uma resposta de gratidão a tudo isso e muito mais que Jesus Cristo tem feito a nosso favor. Então, meus queridos irmãos, quando você estiver na igreja, lembre-se disso, que você tem bênçãos maravilhosas, um pacote de bênçãos, e que você pode usufruir desse pacote de bênçãos, diferentemente de um idoso, que tem um pacote de possibilidades e de serviços e às vezes não sabe utilizá-los e se contenta com tão pouco. A quarta verdade que eu quero que você guarde consigo, já caminhando para o final, é que nós somos desafiados a cultivar a gratidão pela comunhão cristã na igreja. Nós somos desafiados, dentre as bênçãos que Deus nos dá, a cultivarmos a gratidão celebrando a comunhão cristã na igreja. Veja só o que diz o texto aí, voltando novamente ao texto. A paz de Cristo, a qual foste chamados em um só corpo, domine em vossos corações e sede agradecidos. Ele usa aqui a imagem, que é mais do que uma imagem, ele relembra aqui uma realidade, que é o corpo de Cristo. E no corpo de Cristo nós recebemos muitas bênçãos. E a principal bênção que recebemos desse corpo de Cristo é a comunhão uns com os outros. Porque um corpo ele só cumpre a sua função se ele estiver perfeitamente conectado, se um membro estiver conectado com o outro. E há uma ênfase muito grande na unidade da igreja, na comunhão dos cristãos, porque somos o mesmo corpo, porque somos membros uns dos outros, é que nós devemos preservar, cultivar, guardar a unidade do Espírito Santo. Então, na igreja, nós temos aquelas bênçãos que vêm diretamente de Jesus ao nosso coração, individualmente, mas na igreja, nós temos a bênção da fraternidade cristã, porque o que Deus planejou para a gente não é apenas um relacionamento com Ele nessa direção, mas um relacionamento com Ele que nos leva a nos relacionarmos com as outras pessoas também, com os membros da família de Deus. Então, isso é um privilégio muito grande, isso é uma bênção muito grande, são aquelas bênçãos que nós chamaríamos bênçãos horizontais, bênçãos que desfrutamos por meio de outras pessoas, dos nossos irmãos que Deus coloca ao nosso redor. Nesses 9 anos que você passou aqui, eu tenho certeza que você recebeu muitas bênçãos de Deus através da vida dos seus irmãos. E todas as pessoas que têm a oportunidade de passar muitos anos da sua vida na igreja experimentam essas bênçãos. Eu tenho 60 anos e desde que eu me entendo por gente, eu tenho recebido bênçãos espirituais
bênçãos de toda sorte na comunhão dos irmãos. A minha identidade, até certo ponto, foi formada também na igreja. Os meus melhores amigos na igreja, a minha família foi crescendo no contexto da igreja. Eu fico pensando, se não houvesse a igreja, onde estariam os meus filhos? Se não houvesse a igreja, aonde é que talvez eu estivesse? Porque esta comunhão com os irmãos é o projeto de Deus. Foi Deus que planejou assim, e nós devemos valorizar e agradecer a Deus por isso. Pastor Nazareno, por exemplo, conheceu a Rose aonde? Na igreja. Olha, tem bênçãos adicionais. Quantas pessoas conhecem o seu cônjuge, não é? A pessoa com quem vai compartilhar a sua vida na igreja. E aí, então, se fosse uma outra pessoa completamente diferente, num outro contexto, talvez o rumo da sua vida seria completamente diferente. Estou falando aqui de coisas simples. Quando eu me lembro da minha professora na escola bíblica dominical, a irmã Jandira, eu tinha ali 3, 4 anos, nunca me esqueci dela. O impacto daquela vida na minha vida. Bênçãos de comunhão. Agora, na pandemia, meus irmãos, ficou muito claro para mim como é precioso esse projeto de Deus da nossa comunhão cristã. Porque nós não pudemos nos reunir durante vários meses. Os cultos foram transmitidos pela internet, mas isso ainda é muito pouco para aquilo que a gente realmente precisa. E uma das coisas que funcionou melhor na nossa igreja nesse tempo, sabe o que foi? Foram os pequenos grupos. Que mesmo sendo online, eles conectaram os irmãos uns aos outros de uma maneira extraordinária. Um irmão estava com dificuldade financeira, muitas vezes o grupo pequeno se reuniu, pagou o plano acertar o plano de saúde para ele, mandou uma cesta básica, mandou uma ajuda. Foi impressionante como nós vivemos a mutualidade nesse tempo. Deus nos orientou para a gente fazer uma campanha de oração online. Então, nessa campanha, a gente fazia o seguinte: cada semana o grupo escolhia uma pessoa para orar por aquela pessoa especificamente, seja da igreja ou não. Meus irmãos, o que houve de pessoas que voltaram para a igreja, que se sensibilizaram e que demonstraram assim um sentimento de profunda gratidão a Deus por esta ação da igreja em seu favor, eu teria muitas histórias para contar. É algo impressionante. Então, o que eu quero dizer em resumo é: seja grato pela comunhão que você tem na igreja. Olhe ao seu redor e veja como você já foi abençoado pelos seus irmãos. E como você certamente também já abençoou outras pessoas. E em último lugar, nós devemos cultivar a gratidão pelas oportunidades de serviço mútuo na igreja e de crescimento espiritual. A palavra de Deus habite ricamente em vós com toda a sabedoria, ensinai e aconselhai uns aos outros com salmos, hinos e cânticos espirituais, louvando a Deus com gratidão no coração, e tudo o que fizerdes, quer por palavras, quer por ações, fazei em nome do Senhor. Na igreja nós temos a mutualidade, que é este cuidado um com o outro, mas na igreja nós temos, como expressão do nosso amor, desse cuidado, a oportunidade de realmente servir um ao outro. Servir como? Com os dons que Deus nos deu, com as habilidades que Deus nos deu. Esse serviço envolve a nossa vida diária e envolve aquilo que nós fazemos também no contexto da igreja. Olha essa igreja aqui, quantas pessoas têm a oportunidade de servir aqui, não é verdade? Irmãos que servem aqui no louvor, tocando, cantando, usando o multimídia, no som, transmitindo pela internet este culto, cada um usando os seus dons e as suas habilidades. Você já parou para agradecer esses irmãos por isso? Como eles ajudam você a se juntar com os seus irmãos para cumprir a missão que Deus nos deu? Então, quando nós servimos na igreja, nós somos abençoados porque nós estamos cumprindo a nossa vocação, nós estamos usando os dons que Deus nos deu, e eu fico pensando que existem algumas pessoas que, infelizmente, elas não tiveram oportunidade de, no seu trabalho diário, se sentir realizadas. Nem todas as pessoas têm esse privilégio de trabalhar naquilo que elas gostam, naquilo que elas realmente preferem, naquilo que elas sonharam quando criança, não é verdade? Mas na igreja, no corpo de Cristo, nós temos uma segunda chance. Nós temos uma oportunidade de fazer coisas que às vezes a gente não faz lá fora.
mas que faz aqui com os irmãos e desenvolve o dom e cresce e amadurece. E às vezes é interessante que nessa dinâmica do serviço que a gente presta na igreja, a gente vai amadurecendo, a gente vai desenvolvendo, e essa experiência que a gente adquire aqui, ela abençoa a gente lá fora. Ela cria oportunidades até de trabalho para a gente lá fora. Por tudo isso, nós devemos agradecer a Deus, cultivar a gratidão. Porque, de fato, a igreja é uma ideia genial de Deus. Aliás, como disse um pregador, não existe no mundo uma instituição que seja maior bênção para a humanidade que a igreja, quando ela cumpre o seu papel, quando ela funciona como Deus planejou. Uma comunidade acolhedora, uma comunidade de serviço mútuo, uma comunidade de louvor que estimula, que relembra a gente através dos cânticos, através das orações, quão grande e bondoso é o nosso Deus. Então, valorize a sua igreja, agradeça a Deus, não apenas aqui nesse momento, mas que a gratidão seja o seu estilo de vida, que a gratidão seja direcionada a Deus, que a sua gratidão mova o seu coração de tal maneira que você possa viver feliz, que você possa viver dando graças a Deus, que ela fortaleça a sua comunhão e lhe conceda oportunidades de servir ao Senhor. Uma última coisa que eu não posso deixar de falar. Quando a nossa filha, Ana Beatriz, se formou em medicina, alguns meses depois, ela conseguiu o seu primeiro trabalho. E para nossa surpresa, para minha surpresa e de Dora, quando ela recebeu o primeiro salário dela como médico, ela tirou o dízimo e entregou esse salário para mim e para a Dora. Isso aqui é um presente para vocês. Isso aqui é a minha gratidão pelos anos que vocês investiram nos meus estudos na minha vida. A gente precisava daquele dinheiro, a gente esperava aquele dinheiro? Não. Mas nós ficamos muito felizes, porque vimos na nossa filha um sentimento real de gratidão. É por isso que a gente entrega o dízimo, é por isso que a gente entrega uma oferta, porque isso é expressão de gratidão a Deus. A gratidão deve ficar não apenas no coração, mas ela pode e deve ser demonstrada. Que Deus nos abençoe. Amém. Vamos orar, então? Fique de pé, meu irmão. Quero orar com você mais uma vez. Pai do céu, muito obrigado. Muito obrigado. Porque a tua palavra nos ensina como viver bem neste mundo, apesar das dificuldades, apesar dos problemas. E nós queremos, ó Pai, mesmo passando por situações difíceis, como nos diz a tua palavra, em tudo dar graças. Mas hoje, de forma especial, nós queremos agradecer por esta igreja. Agradecer, Senhor, pelas igrejas que antecederam esta igreja. Agradecer pelos irmãos que não estão mais aqui, mas que foram bênção aqui durante um tempo e lançaram os alicerces desse trabalho. Agradecer, ó Pai, por aqueles que hoje são bênção aqui, a começar do pastor Nazareno. E nós te pedimos, ó Senhor, que haja sempre em nossos corações e no coração desta igreja um sentimento profundo de gratidão ao Senhor, um sentimento profundo de gratidão por todas as bênçãos que nós temos em Cristo Jesus. E é em nome dele que nós oramos. Amém, Senhor. Deus abençoe. Amém. Os irmãos podem sentar. Pois tá bom, desejamos a semana de bênção para vocês. Semana que hoje se inicia, que se iniciou, seja uma semana de bênçãos. Se você tem alguma coisa aí pendente para resolver, coloque o seu joelho no chão, coloque a sua oração endereçada ao trono da graça de Deus, que quem sabe será esta uma semana de grandes bênçãos na sua vida, tá bom? E agora, que a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que o amor de Deus, nosso Pai, a comunhão e as consolações do Espírito de Deus sejam com esta igreja, mas com todo o teu povo espalhado em todos os lugares, agora e para todos sempre. Amém, irmãos. Amém? Vamos louvar, cantar com esses irmãos e temos Amém. terminado o nosso culto. Essa última música diz assim: o meu coração tem anseio de ver tua glória, como as águas cobrem o mar. Então, que você possa sentir esse anseio por Deus, né? E que, graças a Deus,
nós temos esses ventos de avivamento sobre nós. Amém, irmãos? Meu coração tem anseio de ver tua glória, enchendo a terra como as águas cobrem o mar. De ver se cumprindo na igreja a promessa que diz: aquele que crê, obras ainda maiores fará. O muito que nós temos visto O muito que não nós passam de temos gotas, visto, não passam de gotas, diante daquilo diante daquilo que podes e queres fazer. Oh, vai chover, Senhor, águas que reguem a terra, que façam brotar a semente, o fruto de um avivamento. Oh, vai chover, Senhor, atende ao teu povo que clama, anseia por ver o teu braço, agindo com poder e graça em nossa nação. no meu coração. O meu coração tem anseio de ver tua glória, enchendo a terra como as águas cobrem o mar. De ver se cumprindo na igreja, De ver se cumprindo na igreja a promessa que diz: aquele que crê, obra ainda maiores fará. aquele que crê, obras ainda maiores fará. O muito que nós temos visto não passa de gotas, O muito que nós temos visto não passa de gotas. diante daquilo que podes e deves fazer. Diante daquilo que podes e queres fazer. Ó, faz chover, ó, faz chover, Senhor, águas que reguem a terra, que façam brotar as sementes, o fruto de um avivamento. Ó, faz chover, Senhor, atende ao teu povo que clama, anseia por ver o teu braço, agindo com poder e graça em nossa nação. agindo com poder, Agindo com poder e graça em nossa nação. agindo com poder e graça. Agindo com poder e graça em nossa nação. Que Deus possa nos abençoar durante essa semana. Deus seja glorificado. Amém. Os membros subam para foto oficial.